Vamos dar início à série 3 de vídeos. O tema da série é Motivação para Ensinar Línguas e hoje eu vou apresentar o primeiro vídeo que foca na perspectiva processual da motivação do professor. Retomando o conceito de motivação, a gente tem que o professor motivado é aquele que mobiliza motivos para ensinar, e aí nesses motivos a gente tem desejos, necessidades, interesses ou todas essas coisas juntas, né? Então ele mobiliza seus motivos em prol de uma ação ou de algumas ações pedagógicas, alcançando lá o seu objetivo fim, que é ensinar, que está representado aí por essa nossa estrelinha. Então, essa motivação, né, essa mobilização de uma ação, ela traz em seu bojo interconectados 3 elementos. O primeiro é a escolha da ação que o professor faz, né? Ele decide, vou trabalhar isso. O segundo elemento é a persistência com que ele realmente empreende essa ação e investe energia e para fazer aquilo funcionar. E o terceiro elemento é muito ligado com essa questão aí da persistência e da energia, o esforço, né? Então, se a gente pudesse tirar uma fotografia do professor motivado, esses 3 elementos aí trariam para a gente fielmente essa fotografia. Pessoal, pensando numa perspectiva, então, temporal, né, processual, já que a gente está considerando aqui a motivação como um estado mental, então a gente vai ter que são duas os sustentáculos da motivação, são 2 os sustentáculos. Um seria a manutenção da motivação e o outro seria uma evolução dessa motivação ou a sua flutuação, que é a circunstância mais comum. Mas observem que aqui a gente não tem a queda e o fim da motivação. Nós estamos falando exatamente em motivação constante ou aumentando e subindo, mas ainda assim num nível satisfatório, porque senão a motivação acaba, né? E pois bem, para que a manutenção seja mantida, para que a motivação seja mantida ou evoluída, ela tem que sofrer poucas ameaças, ou então as ameaças têm que ser debeladas, né, ao longo do processo. Então, quais são as ameaças à motivação do professor? Há 3 ameaças significativas. A primeira é quando o professor tem que ficar motivado por um longo período de tempo. Então, se ele vai empreender uma ação de ensino que vai durar 3 meses, é mais difícil manter a motivação do que se ele for fazer for empreender uma ação de ensino que vai durar 15 minutos, né? Então, essa questão de manter a motivação ao longo do tempo é uma ameaça, vamos dizer, um período sensível. A segunda possibilidade de ameaça são as dificuldades que o professor enfrenta para empreender essa ação ou as suas ações educativas, né? E essas dificuldades, elas vêm de onde? Tanto elas podem vir de um contexto interior desse professor, problemas pessoais, sentimentos, dificuldades, dúvidas, etc., quanto elas podem vir de um contexto exterior, né? A instituição em que trabalha, as relações interpessoais com colegas e com os próprios estudantes, etc., etc. E a terceira ameaça, pessoal, são os insucessos. Toda vez que o professor empreende uma ação para ensinar e aquela ação, por qualquer motivo, dá errado, entre aspas, né? Ou pelo menos sai fora do que o professor esperava, fica aquém do que ele queria, ele considera aquilo um insucesso e aquilo tem um impacto, sim, direto em sua motivação. E, portanto, merece atenção. Bom, tendo posto isso, eu quero mostrar para vocês aqui o modelo processual da motivação proposto por Downey. Ele foi proposto no contexto de aprendizagem,
mas nós vamos fazer todas as adaptações, ele perfeito para o contexto do ensino também. E eu quero mostrar para vocês hoje, vocês não precisam preocupar em ler nada não, porque está muito pequenininho, sim. Mas eu quero mostrar para vocês o layout mesmo, como é que esse modelo está pensado, porque nos próximos vídeos eu vou fracionar esse modelo aqui, ó, em fases. Fase pré-acional, fase acional e fase pós-acional. E aí vai ficar grande, vocês vão enxergar. Mas hoje eu quero só que vocês percebam como que esse modelo foi pensado. Então, olha só. Em fase pré-acional, aqui o que acontece nessa fase é que o professor faz aquela escolha de ação. Ele mobiliza seus motivos, interesses, desejos, necessidades e define uma ação educativa, né? O que ele quer fazer. Então, ele aciona o motivo. Aí, numa segunda fase, ele operacionaliza essa ação ou essas ações educativas, né, pedagógicas. Então, na fase acional, o que acontece em termos de motivação é que ele tem que gerenciar essa motivação para que ela não esmoreça, né? Ele tem que enfrentar aqueles desafios que a gente acabou de falar. E, num terceiro momento, na fase pós-acional, ele meio que faz uma reflexão do processo motivacional, do estado de sua motivação e das ações e da ação educativa que ele empreendeu e recomeça o processo, né? Então, esse terceiro momento retroalimenta o processo. Eu quero só agora falar para vocês observarem aqui, ó, que na esquerda nós temos um risco vermelho de cima a baixo, porque ao longo das 3 fases aqui do modelo, ó, a gente vê que tem influências motivacionais que vão impactar, né? E a gente vai ver cada uma quais são e como lidar com elas. E aqui na direita, ó, nós temos a sequência de ações. Então, à medida que o professor vai agindo em seu fazer pedagógico, a motivação vai caminhando, evoluindo. E aí as influências motivacionais vão entrando, né? Então, a gente vai nos próximos vídeos discutir essas influências motivacionais e tecer implicações pedagógicas de cada uma. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Muito obrigada.